Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O nosso programa Culturas e Identidades, lembrando sempre, é um programa que fala sobre, focado especificamente, nos aspectos da história, da tradição e da cultura luso-afro-brasileira. Semana passada, nós havíamos falado sobre a botânica oculta de Paracelso, né? Essa semana agora, nós vamos continuar na mesma temática, portanto, a temática da farmacopeia, só que desta vez vamos dar umas breves palavras sobre a ciência nos trópicos, não é? Uma obra do mesmo nome, de Márcia Moisés Ribeiro, que é uma obra que faz um apanhado preliminar da arte médica do Brasil no século XVIII. Né? Há uma riquíssima farmacopeia do Novo Mundo. Né? A contribuição do Novo Mundo, conforme nós vimos no programa passado, até o século XVI, nós não temos ideia de farmácia no Ocidente. Há plantas medicinais, evidentemente, existe o uso, a manipulação, os condicionamentos das ervas, etc. Mas não há farmacopeia, não há ciência, inclusive, ainda, não é? Como na Europa, e sobretudo no Novo Mundo, não é? Menos ainda, não existe essa farmacopeia como existia na China, como existia na Índia, como existia na Arábia. Tá? Tendo isto em vista, os autores do chamado período colonial, o Brasil não foi colônia, mas colonial no sentido de povoamento, né? Esses autores foram pródigos em cantar e decantar as maravilhas do Brasil no que diz respeito à farmacopeia, né? E ao grande conhecimento que os índios, chamados de gentios pelos portugueses, que os índios tinham dessa farmacopeia. Grande parte dessa recolha da herança indígena ficou ao encargo dos cronistas eclesiásticos, né? Então, quando nós queremos conhecer um pouco mais dessa farmacopeia, os cronistas eclesiásticos, ou religiosos, como queiram, são sempre grandes fontes. Evidentemente, houve outras fontes impressionantes, hoje nós vamos citar algumas delas, que vão falar sobre essas questões. Bem, a contribuição do Novo Mundo, de uma forma geral, portanto, dos territórios que pertenciam, das províncias que pertenciam a Portugal e a Espanha, ao acervo medicinal europeu, é inegável. Não há como negar isso. Ao mesmo tempo em que a Europa trouxe a sua cultura, né, aos povos que ela formou, né, que ela, digamos, conquistou, né, a esses territórios que os povos, as coroas peninsulares abriram. Eles assimilaram os modelos e os exemplos desses povos dentro de uma multiplicidade de aspectos e adaptaram esses exemplos à realidade, que evidentemente que a realidade da América do Sul e a realidade europeia não tem comparação. Ao mesmo tempo, as coroas peninsulares trouxeram o cristianismo, né, as suas línguas, as suas leis e costumes. No que diz respeito à legislação portuguesa, em outros programas nós já falamos sobre isso, os portugueses respeitam muito a chamada lei de usos e costumes, não só de Portugal, mas bem como dos territórios que eram províncias de Portugal. Portanto, ao contrário do que fala a historiografia tradicional brasileira, a forma de viver, né, de pensar,
dos gentios, portanto dos índios brasileiros, foi muito absorvida pela coroa portuguesa, né? Diferente, essa absorção teve também na coroa espanhola de uma forma bastante amenizada e bem diferente da forma de Portugal, porque Portugal tinha como prática o cruzamento entre raças, né? A coroa espanhola não tinha essa prática, tá? Ora, então esses conhecimentos foram não só incorporados dos povos, né, dos gentios, às coroas peninsulares, bem como eles foram levados para diferentes áreas do globo, sobretudo a ação de Portugal, a ação missioneira de Portugal, teve uma influência muito grande nesse aspecto, né? Há um quadro amplo de trocas culturais, e esse quadro merece um destaque. Um dos destaques é exatamente essa riqueza do mundo natural, né, relacionada com a arte médica, no contexto do grande Império Lusitano. Bom, então, as colaborações do Brasil e dos demais reinos ou das demais províncias ligadas a Portugal, na África, na China, na Índia, né, ao exercício e ao uso e ao conhecimento da medicina, foi muito grande. Ora, houve um contato assíduo entre europeus, africanos, ameríndios, indianos, asiáticos, né, a essa medicina tradicional. Então esse processo de assimilação, esse processo de intercâmbio, de troca cultural, acontece muito cedo e Portugal já tem uma larga experiência nisso, né? Agora, é preciso ressaltar o seguinte: a experiência pioneira de Portugal com relação ao universo desconhecido, porque quando Portugal se lança aos mares, o projeto é português. A Espanha vem na esteira do projeto português, dos descobrimentos, né? E vem numa esteira e muito mal das pernas. Então há uma experiência pioneira de Portugal, há um contato com novas plantas, com novas comidas, com novas drogas no sentido positivo, não é? Não só das Américas, bem como da Ásia e da África. E isso inaugura, evidentemente, remodela a ideia de farmacopeia, né? Como já bem estudado em Portugal, existe uma ciência dos descobrimentos, não só que envolve a arte da marinharia, mas que envolve a arte da farmacopeia, tá? A arte da culinária. Nós temos notícias transmitidas por homens vinculados ao conhecimento herbário, como, por exemplo, Tomé Pires, né? Tomé Pires é um grande erudito seiscentista, cuja carta é enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel I, em 1516. A carta de Tomé Pires constitui o primeiro documento referente às drogas, aos medicamentos da Índia, né? Garcia da Horta é um outro exemplo, o mais significativo nome relacionado com o saber médico-botânico do século XVI. Nós também temos outros indivíduos, como foi o Fernão Cardim, o Pero de Magalhães Gândavo, o Gabriel Soares de Souza, né? Homens que, cujo saber relacionado às drogas, e não só, sobretudo Fernão Cardim, o padre Fernão Cardim, o Pedro de Magalhães Gândavo e o Gabriel Soares de Souza, esses homens escreveram especificamente sobre o Brasil, né? Então, aquilo que foi escrito foi definitivamente incorporado na literatura médica portuguesa. Então, veja, nós temos aqui 5 grandes nomes importantíssimos, repito, que é o Tomé Pires, o Garcia da Horta, o padre Fernão Cardim, Pero de Magalhães Gândavo e Gabriel Soares de Souza. Bem, evidentemente que a forma de difusão, não é, a velocidade de difusão das ideias desses homens cultos, eruditos,
louvados, são desbravadores, no sentido pleno e lato do termo, né? E da inclusão desses conhecimentos nas obras de outros autores, né? São peças fundamentais. É preciso lembrar que Garcia da Horta exatamente foi um sujeito enquadrado, partes da obra de Garcia da Horta foi enquadrado no índex da Inquisição, não é? Porque ele contestava as ideias de Galeno. Galeno, naquela altura, o médico, o famoso médico Galeno, né, foi um indivíduo cujas teorias eram as teorias ligadas à área médica que, adotadas pela estrutura eclesiástica, e, portanto, Garcia da Horta, quando questiona os nomes de Galeno, né, evidentemente que isso não é bem visto, né, e gradativamente Galeno vai sendo questionado, né, até que você tem um novo saber. Nós vimos que Paracelso nasce exatamente essa passagem do século XV para o século XVI, onde não existe uma farmacopeia, e ao mesmo tempo nós temos o nascimento de homens que serão muito importantes sobre a perspectiva da medicina, da ciência, da astronomia, da física, da marinharia. Então esses 2 séculos são séculos onde um novo modelo, aliás, um modelo de ciência está surgindo, não é um novo modelo, um modelo de ciência está surgindo. E, portanto, um modelo de interpretação e de lidar com as teorias, né? Efetivamente, hoje nós não temos condições de perceber realmente o que foi esse contato dos descobrimentos, portanto, das coroas peninsulares com povos desconhecidos, simplesmente porque o mundo, digamos, é conhecido. As pessoas viajam naturalmente, viajar é normal. Você conhece, conversa com o sujeito que está lá em Maui, que está no Japão, que está na Escandinávia, não é? Quer dizer, a modernidade, a tecnologia dentro da modernidade propiciou uma determinada ilusão de conhecimento, não é? E ao mesmo tempo ela dificulta os indivíduos entenderem, sobretudo os estudantes de história, a grande dificuldade e ao mesmo tempo a grande maravilha que deve ter sido você, no momento em que não era possível viajar era uma coisa que só transcorria a pé ou de cavalo, ou no máximo de barco. Quer dizer, as pessoas comuns não viajavam, né? A viagem era sempre uma experiência muito restrita e para poucos indivíduos. Portanto, o mundo que abre a partir do processo dos descobrimentos para os europeus e mesmo para os povos que entraram em contato com esses europeus, descortina-se uma realidade completamente diferente, né? Então, além da ciência dos descobrimentos, não sem razão, é imputado a Portugal, e é verdade, que se faça essa saudação à coroa portuguesa. Portugal foi o primeiro projeto de globalização do mundo, aqui num sentido autêntico, tá? E não de dominação. Ora, foi apresentado ao Novo Mundo, e o Novo Mundo também trouxe novos hábitos, novos costumes, novas técnicas, novos saberes, novos comportamentos, novo tudo. Então, o que era desconhecido de um lado, ficou conhecido em outro lado, né? Até que essas coisas que eram desconhecidas passaram a fazer parte do acervo cultural, tanto da Europa, quanto da Ásia, quanto das Américas, né? Esse processo de intercâmbio cultural sob diversos ângulos com as quais Portugal tinha contato, deu-se de uma maneira crescente ao longo dos séculos, né? Isso foi se sedimentando com o tempo. Então, no século XVIII, transcorridos quase 200 anos de contato,
entre os povos que compunham o Império Português, essas trocas comerciais se aprofundaram significativamente, né? E, evidentemente, nós temos um novo corpo legal, né, e um novo corpo administrativo, político-administrativo, que tem que lidar com isso. Então, essas operações comerciais, né, que geravam, eram um grande fator neste intercâmbio, né, um sustentáculo, essas operações comerciais que entravam em contato com povos, com raças, com etnias, com sociedades, né, fez com que o mundo português se transformasse num grande centro de influências, de trocas culturais recíprocas. É curioso porque o brasileiro tem sido impedido ao brasileiro o vislumbre concreto e real desse mundo, né, do mundo da coroa portuguesa, do qual nós fizemos parte por 322 anos. Ora, Portugal, ao mesmo tempo em que ele irradiava a sua cultura no mundo, né, ele era perfeitamente resiliente e permeável às influências exteriores a Portugal. Mas isso não foi só no processo dos descobrimentos. Por toda a história de Portugal verifica-se isso. A gente quer dizer com isso que a coroa portuguesa é maravilhosa? Não. Quer dizer com isso que há que dar o devido crédito, não é? Ora, o papel, como lembra muito bem a Márcia Ribeiro, o papel desempenhado pela América Portuguesa nos estudos médico-botânicos foi fundamental na reformulação e na evolução dos estudos médico-botânicos. Tá? Isso não é apenas uma curiosidade, não ficou restrito ao receituário tradicional, né? Esse contato impulsionou fortemente o experimento de novas drogas, inaugurou definitivamente uma nova gastronomia, né? Para uma obra que fala um pouquinho sobre os medicamentos no século XVI é do Henrique Carneiro. Foi lançado em 1994, chama-se Filtros, Mesinhas e Triacas, Drogas no Mundo Moderno do século XVI ao século XVIII. É uma edição brasileira. Bem, o Alfredo Crosby demonstra claramente a permuta de espécies da flora europeia e da flora do Novo Mundo, né? Ora, esta permuta não ocorreu unilateralmente, né? Ocorreu bilateralmente. Agora, a Europa é fria, então foi trazido para cá flora e fauna, né? Quer dizer, exemplares europeus de plantas e animais se adaptaram com facilidade em muitos lugares da América. Mas, por outro lado, não ocorreu com a mesma facilidade o caminho inverso, porque os trópicos têm um clima muito quente, a Europa não tem. Então há uma limitação, quer dizer, nós temos um intercâmbio bilateral, mas sendo que esse intercâmbio, na verdade, as Américas ganharam muito mais, porque a flora, como eu falei na semana passada no nosso programa, quando eu citei plantas que eram utilizadas por Paracelso, a gente pôde verificar que quase 100% daquelas plantas fazem parte hoje da propedêutica e da farmacopeia e da culinária americana, brasileira, sobretudo, né? Quer dizer, essa influência veio da Europa para cá. Portanto, os trópicos, nesse aspecto, houve um caminho, mas esse caminho
não foi com a mesma, digamos, facilidade, por conta da aclimatação mesmo, né? A Europa é muito fria, muito tempo, vários meses do ano. Você tem 4 estações muito definidas. No Brasil a gente não tem 4 estações definidas. O Brasil tem praticamente 2 estações, quer dizer, uma estação de inverno, e mesmo assim no sul do Brasil, algumas partes da região sudeste, e uma região e um clima chuvoso e quente, né? Quer dizer, muitas das espécies de plantas originárias no Brasil que foram levadas para a Europa, elas definharam por conta disso, né? Essas plantas, portanto, não exerceram uma modificação profunda na paisagem europeia. Ao contrário, as plantas da paisagem europeia exerceram uma modificação profunda na paisagem dos trópicos, né? Agora, a flora medicinal brasileira desempenhou um papel importantíssimo no mundo português, certo? Então, nesse aspecto, a troca não foi bilateral ou quase unilateral. Nesse aspecto, houve, digamos, uma contribuição da farmacopeia brasileira muito intensa. No que diz respeito a plantas ornamentais e outros tipos de plantas, não. Quer dizer, há uma dificuldade da adaptação dessas plantas para a realidade do cenário europeu. Ora, o europeu, quando chega aqui, a paisagem brasileira está intocada, né? Evidentemente que os índios não produzem. Os índios brasileiros têm uma configuração que é completamente diferente dos outros índios, tá certo? Então, os índios não têm técnicas muito expressivas de cultivo de solo, plantios, enfim, toda a forma de vida cidadina. A partir do momento que o português e o espanhol chegam, eles trazem isso, né? Com isso, você vai ter uma série de técnicas modificando o perfil original da natureza brasileira, né? Evidentemente que muitas espécies são aniquiladas nesse aspecto, né? O Brasil é assaltado, literalmente, existe um pirateamento predatório, né? Que não foi feito pela coroa portuguesa, mas é feito pela França, é feito pela Inglaterra, é feito pela Holanda. Você tem uma colheita predatória muito grande. E evidentemente que essa colheita predatória prejudicou muita coisa. Portugal tinha leis muito rígidas com relação a desmatamento, a colocar fogo em pasto, que é um hábito indígena, né? Basta a gente ver a legislação portuguesa coeva do período. Isso significa que o povoamento português sempre seguiu as regras da coroa? Não, mas significa que a coroa, nesse aspecto, tinha desde todo sempre um cuidado muito grande com o que hoje nós chamamos de meio ambiente. Essa é uma visão também bastante distorcida que o brasileiro tem de Portugal. Quer dizer que Portugal é vendido que Portugal fez um povoamento predatório. Isso não é verdade. Quando nós vamos ler as cartas de Foral e a forma de povoamento, a delimitação dos locais, a preservação das águas, da fauna, da flora, os tipos de casa, tudo estava absolutamente desenhado, tá? Exatamente para evitar esses excessos e a depredação do ambiente. Ora, o acervo de espécies medicinais da flora brasileira, então, vai provocar uma alteração significativa no receituário lusitano, sobretudo na farmacopeia eclesiástica, né? Ao mesmo tempo, nós temos que prestar atenção, quer dizer, quais eram as influências médicas que eram aceitas pela Igreja e quais eram as influências médicas que não eram aceitas pela Igreja. Como a gente citou o caso de Garcia da Horta, né? Houve restrições às plantas que foram divulgadas pelo Garcia da Horta,
né? Mesmo dentro do uso da farmacopeia, porque o Garcia da Horta questionava Galeno. Então, tem que ter em perspectiva um cenário mais amplo para entender algumas outras coisas. Ora, aqui existe uma outra situação que é preciso levar em consideração e que a Márcia faz um importante apanhado, a Márcia Ribeiro. Quer dizer, embora você tenha um uso de medicamentos europeus ativos e já testados naquele solo, evidentemente que os trópicos, ou as doenças dos trópicos, né, os animais, os insetos, os trópicos têm e exigem um outro tipo de medicamento. Isso é um ponto, né? Nós temos insetos aqui que não tem lá, evidentemente. Então você tem um clima aqui que não tem lá. Ao mesmo tempo, plantas são espécies muito sensíveis. Então, esses medicamentos europeus levados para terras distantes, né, devido a vários fatores, clima, temperatura, ambiente, espécie, tudo, devido a esses vários fatores, não só fatores meramente predatórios, isso teve uma dificuldade de exercer, portanto, esse receituário nos trópicos. Quer dizer, você traz um receituário europeu e você vai fazer um povoamento, certo? A coroa precisava de planejar tudo. Um dos pontos relacionados ao povoamento das províncias era exatamente a área de medicamento, né? Portanto, uma área medicinal. Ora, então você trazia amostras e receituários e plantas da Europa para curar as pessoas aqui. Bem, os jesuítas foram grandes indivíduos divulgadores dessa influência no receituário de 700. Basta lembrar, por exemplo, as obras do padre Manuel da Nóbrega, para a gente ter uma ideia disso. Ora, então, existe uma botica europeia que lida com determinadas moléstias, mas essas moléstias são europeias. Portanto, essa botica europeia, diante de doenças dos trópicos, né, elas, de certa forma, estavam pouco familiarizadas e não tinham a eficácia que se poderia pretender e precisar. Não é? Então foi preciso haver uma familiarização com as plantas medicinais do Brasil. Nesse aspecto, os portugueses vão se submeter com muita facilidade aos ensinamentos indígenas. Isso é muito diferente do que ensina uma historiografia panfletária. Evidentemente que esses ensinamentos dos indígenas vão ser combinados com noções terapêuticas europeias, né? Eles vão tratar moléstias que eram conhecidas na Europa, com coisas menos complicadas, mas, ao mesmo tempo, o aprendizado, o contato e o aprendizado dos portugueses com os indígenas foi essencial, né? E isso se processou com muito vigor. Portanto, a Europa não tem ataque de inseto tropical, não tem uma abundância de pântanos, né, de várzeas, de substâncias venenosas. A quantidade de bicho venenoso que tem no Brasil, de lagarto a inseto, a serpente, né? Quer dizer, você não tem, assim como os índios não tinham anticorpos, o europeu também não tinha, não. Né? Então, era preciso ter certas técnicas de sobrevivência nos trópicos e ao mesmo tempo, um conhecimento da flora e da fauna nativas. Portanto, há um contato íntimo
dos portugueses com os nativos. O Brasil tem víboras venenosíssimas, não é? Tem aranhas, insetos peçonhentos. É uma coisa impressionante a quantidade de animais que são completamente esdrúxulos. Por exemplo, na Europa você não tem bicho que come madeira, é muito pouco. Bicho dá caruncho em madeira. No Brasil você tem, você coloca uma madeira, ela logo ela apodrece, ela dá bicho. Então, nós temos um tipo de animais aqui, de espécies de insetos, né, que não tem na Europa. Essa é uma realidade. Ora, a farmacopeia, portanto, do Novo Mundo, mesclado com técnicas e com conhecimentos europeus, adquiriu muita força e, curiosamente, grande parte dessa farmacopeia que adquiriu muita força foi exatamente a farmacopeia mágica, a farmacopeia ligada aos envenenamentos, né? Há fórmulas milenares, né, ligados a que a magia, os bruxedos tratam. Agora, nem sempre essas fórmulas milenares estavam adaptadas para lidar com bichos, com plantas, com insetos tipicamente brasileiros. Para citar um exemplo, a palavra veneno, né, ela tem um significado muito interessante dentro do contexto da Idade Média, né? Veneno era uma coisa que designava uma substância mortífera, né? Você tem elementos nocivos da natureza que provocam doenças, provocam morte. Você tem infortúnios cuja origem é atribuída a poderes sobrenaturais. Por exemplo, a pessoa faz um encantamento e lança aquele feitiço sobre um outro indivíduo. Isso estava categorizado na palavra veneno. Então, na literatura médica quinhentista, seiscentista, setecentista, o veneno pode ser uma substância mortífera, portanto de planta, de um bicho, de um inseto, e também pode ser um feitiço, certo? Portanto, a planta e a técnica, né? Você tinha uma planta, você tinha uma farmacopeia e você tinha um outro recurso para lidar com o veneno, tá certo? Então, algumas substâncias letais dos feitiços ou que provocavam a morte do enfeitiçado, né? De modo que quando nós vamos ler uma obra, é preciso entender que se você se deparar com a palavra veneno, sobretudo na literatura até o século XVIII, né, o veneno significa isso. No mínimo ele tem um duplo significado. Ele designa um elemento da natureza, né, e ele designa um poder sobrenatural. De modo que o sujeito que estava trabalhando na lavoura, estava trabalhando dentro das roças, né, dentro da floresta, os bandeirantes, o sujeito está exposto a se deparar com uma serpente venenosa, com uma aranha, com um bicho desse qualquer. Então você tem um perigo cotidiano, natural, que as atividades da lavoura, da mineração, do desbravamento, colocavam o sujeito naturalmente em contato com aquele perigo, né? E isso não prescindia, isso precisava que houvesse uma arte terapêutica capaz de combater esses males, né? Isso, evidentemente, você não pode ficar esperando um medicamento chegar de Portugal. Você foi mordido por uma cobra. Até hoje, na roça, é um problema grave. Você está passando com um cavalo, né? Eu sei de casos, por exemplo, sujeito no interior de Goiás, que tem aquelas cascavel muito brava, não é? A cascavel costuma dar um chocalho, mas tem um tipo de cascavel do centro-oeste que ela chocalha, ela balança o chocalho, mas ao mesmo tempo ela ataca o bicho. Quer dizer, a cascavel não é um animal, teoricamente, violento, né, de ataque, sair do seu local e atacar.
Mas essa cascavel especificamente faz. Então, eu conheço casos de sujeito, de pessoas que têm fazenda no interior de Goiás, está passando ali com o cavalo e o cachorro, a cascavel foi na perna do cavalo, né? E atacou o cachorro. Isso são vários ataques. Portanto, se você não tiver um soro antiofídico na hora, e nem sempre tem, isso cada vez no Brasil está mais escasso, como é que o sujeito faz? Não faz, o bicho morre. Né? Morre mesmo. Se picar uma pessoa, também é letal. Por exemplo, a picada da coral, a coral verdadeira, né? Toda cobra é peçonhenta, nem toda cobra é venenosa. As pessoas falam que tem cobra com veneno e sem veneno. Não, toda cobra tem veneno. Tá? O veneno é a saliva da cobra. O que as cobras que nós chamamos de peçonhentas ou de venenosas têm? E a outra não tem. Ela não tem a presa, aonde ela inocula o veneno. Ou antes, a presa da cobra venenosa, ela está colocada bem no maxilar, numa região bem dianteira, de modo que quando a cobra dá o bote, o veneno sai. É uma presa que está bem na frente. Na cobra que não é venenosa, a presa, né, que a gente chama de não venenosa, a presa está muito atrás da mandíbula. Então, quando ela abre a boca para dar o bote, o veneno não inocula. Mas o que é o veneno para o ser humano? O veneno, na verdade, é a saliva da cobra. Ele só se torna veneno em contato com o corpo humano. Porque, assim como a nossa saliva destrói o alimento que entra, a cobra também tem saliva. Então, ela morde o animal, ela precisa decompor o animal. Né? Ela come, dá o bote, o animal vai entrando inteiro e quem vai decompondo? A saliva. Né? Então o veneno, na verdade, não é veneno. Quer dizer, ele é veneno para o outro. Né? De modo que, se você está diante de um animal desse, venenoso, onde o componente químico é mortífero, né? Desculpe, eu estava falando da coral. A coral, por exemplo, brasileira, ela tem uma cabeça muito pequena, um animal pequeno. Agora, se essa cabeça entra dentro do seu dedo, qualquer coisa do gênero, o veneno da coral é tão violento que ele tem um efeito neurológico imediato. Ele mata em 2 horas. 2 horas. Né? Portanto, é um bicho pequeno, mas altamente letal. Ora, então, essas substâncias letais naturais, ou os feitiços, né, que poderiam ser incompreendidos pelo desconhecimento dos europeus, provocavam também muita morte. Né? De modo que diferentes gêneros medicinais ligados aos venenos foram divulgados na Europa. Portanto, se você tem o veneno, você tem que ter o contraveneno. Portanto, você tem um medicamento. Né? Então, nós vamos ter médicos, cirurgiões que visitavam o Brasil, cronistas, né, eclesiásticos, e escreveram muitas páginas em suas obras. Existe uma obra muito famosa de Luiz Gomes Ferreira, chamado Erário Mineral. Essa obra é famosíssima. O Erário Mineral, do Luiz Gomes Ferreira, descreve, tece loas dos efeitos poderosos dos alexifármacos, portanto, dos medicamentos venenosos, né? E dos tipos de tratamentos que se faziam. Né? Portanto, ele vai falar muito sobre venenos, malefícios, os contravenenos, né? Os feitiços. Então, dentro do erário mineral, a gente percebe uma fusão de técnicas, de saberes. Você tem falado claramente as noções das propriedades letais da natureza, né? As noções das propriedades sobrenaturais da natureza. Hoje, quando você tem uma ideia de medicina vibracional, quando se trouxe a farmacopeia indiana,
né, a farmacopeia chinesa, quando entrou a medicina homeopática, né, quando entra a medicina, a chamada medicina espiritual, do Rudolf Steiner, né, da antroposofia. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando dessas propriedades sobrenaturais das plantas, da flora, portanto, a propriedade simbólica, não é? A propriedade curativa, a propriedade da essência, essa propriedade que ainda existe até hoje em uso na farmacopeia e como saber instituído na chamada medicina rústica no Brasil. Nós ainda temos muitos herveiros, raizeiros, curandeiros, benzedeiras. O Brasil ainda tem essa gente. Na Europa, muito pouco, praticamente ninguém. Então, a medicina de hoje não é só um contexto, quando ela recupera essas coisas dentro da terapêutica, isso não é só uma loucura New Age, não. Quer dizer, essa noção filosófica e essencial que existia da natureza, ela retomou. E isso é uma coisa muito boa, viu? Isso é realmente excelente. Quer dizer, você tem uma visão mágica, e aqui é preciso entender essa visão mágica. A visão mágica no sentido sobrenatural, relacionada a uma natureza prodigiosa, né? Essa visão mágica fala de aspectos simbólicos e terapêuticos dos elementos, da planta, da flora, da fauna, do corpo humano, né? Relaciona isso com interferências de poderes ocultos. Esses poderes ocultos poderiam ser divinos ou demoníacos, né? Então, você tem, indubitavelmente, um destaque muito grande para a flora medicinal das Américas, do Brasil, colônia, né, do Brasil, da Espanha colonial. Há uma contribuição formidável à farmacopeia do Novo Mundo, à Europa, né? E você tem, portanto, qualidades espirituais e naturais de plantas, né, segredados pelos indígenas, que foram levadas para a Europa, né? Então você tem contribuições imensas das virtudes das plantas, evidentemente, que esse intercâmbio, a fama desses medicamentos foi tanta que surgiram muitas falsificações, né? Você tem mercadores e embustes e traquinagens e patifarias e safadezas imensas, porque a flora brasileira era muito rica, foi levada para a Europa, e você tem indivíduos que vão literalmente fraudar, falsificar os medicamentos, uma série de coisas. O próprio Luiz Gomes Ferreira, na obra Erário Mineral, faz referência em relação a isso, né? Nós temos um outro indivíduo muito ilustre, que é um médico português, Bernardino Antônio Gomes. O Bernardino passou 4 anos no Brasil, tá? A obra dele chama Plantas Medicinais do Brasil. Foi feita uma edição portuguesa, uma edição brasileira de 1972, da EDUSP, né, em São Paulo. O Bernardino Gomes, ele dedicou na sua obra uma memória a plantas, e ele tem um momento em que ele fala especificamente da ipeca, né, que era uma planta com nome vulgar, ipecacuanha, né? Ipecacuanha. Então, esse consumo da ipecacuanha ou da ipeca era tão grande no Brasil, no século XVIII, que foi enviado para Portugal, segundo o Bernardino coloca, 432 arrobas da raiz. Tá?
Evidentemente, veja, isso demanda um processo exploratório, predatório. O Bernardino, foi um sujeito que denunciou essa prática da colheita predatória da raiz. Houve raízes que entraram em extinção, muitas, né? Então, houve muitos medicamentos tirados de mata fechada, Mata Atlântica, da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Então você tem uma extração da ipecacuanha tirada da Bahia, de Pernambuco, enviada a Portugal, muito grande. Aí você entra nos notários, né, nos processos que vão ser exportados. Então você tem, ao mesmo tempo, paga-se o dobro ou o triplo do preço dessa planta era pago em Portugal. Isso, evidentemente, estimulava essa prática predatória. Então, há uma ampla repercussão de alguns produtos medicinais brasileiros, não só em Portugal, mas em outros espaços da Europa, né? Existe um memorial, existe uma outra obra de um outro indivíduo famoso, que é o Curvo Semedo, né? O Curvo Semedo foi um outro médico português. Ele tem uma obra chamada Memorial de Vários Simplices, onde nós vamos encontrar uma série de indicações terapêuticas que vão envolver produtos advindos de diferentes lugares do mundo. Tá? Portanto, existe uma fama muito grande que os medicamentos brasileiros vão adquirindo contra venenos, né, mesinhas, resinhas, né, a farmacopeia brasileira vai tendo uma fama muito grande, né? Então essa obra do médico Curvo Semedo, o título completo da obra é o seguinte: Memorial de Vários Simplices que da Índia Oriental, da América e de outras partes vêm ao nosso reino. Tá? Essa obra é uma obra muito importante, quer dizer, você tem uma catalogação de fármacos, uma aplicação de remédios, a atribuição de qualidades miraculosas, incluindo os 3 reinos da natureza, né? Diversas formas de manipulação, né? Referências a tratados, farmacopeias manuseadas por esculápios, né? Enfim, há um mundo maravilhoso, o exotismo da natureza, uma referência a usos e costumes nativos, né? Isso tudo vai entrar e vai ajudar a compor um imenso imaginário europeu relativo à arte médica. Portanto, há uma adaptação e um amoldamento de velhas crenças europeias no Brasil. Né? Então, determinados ingredientes de prestígio entre os indígenas foram amplamente divulgados pelos europeus. Ao mesmo tempo, os europeus também introduzem elementos que eram conhecidos. Nós temos um intercâmbio cultural muito forte. Nós temos uma apropriação de ambos os lados, de crenças, de hábitos, de utilização de uma farmacopeia que não existia de um lado e de outro do oceano. Você tem, ao mesmo tempo, essa riqueza que gerou uma fascinação muito grande nos cientistas da época. Você tem uma ciência crescendo, né? Baseado em transferência de crenças, baseado em transferência de tecnologias, baseado na criação de uma ciência, tá certo? E, evidentemente, indivíduos técnicos dotados fizeram fama, fizeram reputação ao redor dessa farmacopeia. Por exemplo, o Curvo Semedo
não só a farmacopeia, ele faz uma descrição detalhada de uma ave prodigiosa chamada anhuma, né? É interessante porque há muitos remédios que são atribuídos às aves, né? Sobretudo uma farmacopeia de ave, né? Então a anhuma é uma dessas aves que ele descreve, né? Ora, aqui eu vou pegar uma frase dele. Abre aspas. Andam umas aves a quem os naturais chamam anhuma ou inhuma. Tem as ditas aves na testa um corno delgado, da grossura de um bordão de harpa e de comprimento de quase um palmo, e no encontro das asas tem um esporão triangular do comprimento de um dedo, tão duro como se fosse um osso. Então veja, ele descreve uma ave com corno, tipo de um unicórnio, né? De um rinoceronte. Esse corno era um antídoto poderoso. Assim como o processo que você pega o corno do rinoceronte, né? O corno do unicórnio, os esporões, o corno de qualquer animal, sempre foi tido como afrodisíaco, como um grande fármaco contra veneno, né? Sobretudo o veneno da cascavel. Então, determinadas associações mentais, imaginárias, míticas, simbólicas, vão sendo feitas. Quer dizer, o Brasil tem aves exóticas, tem animais exóticos que exerceram um fascínio muito grande no europeu. Tá certo? Enfim, por tudo isso, é muito delicioso nós estudarmos essas lendas, essas histórias, essa história, né, do intercâmbio cultural, mítico, simbólico, religioso, originado da fauna, da flora do Brasil, que vai constar nos tratados médicos portugueses. Ao mesmo tempo, Portugal vai trazer o conhecimento de farmacopeia que ele tinha para o Brasil. Não é? Bem, dito isto, quis trazer mais uma contribuição a essa ideia da farmacopeia. Não só a gente vê como era o cenário ali, como eu falei no programa passado, ligado ao Paracelso, né, a botânica oculta do Paracelso. Nós temos um cenário específico de uma medicina ainda nascente no que diz respeito aos fármacos, e nós vemos a grande contribuição que Portugal vai dar para a disseminação de toda essa cultura, de toda essa tradição e de uma ciência dos trópicos. Tá certo? De uma ciência dos trópicos. É lamentável que o Brasil, 500 anos depois, não tenha desenvolvido uma farmacopeia tropical pujante, não é? Como bem merecia. Muito pelo contrário, há um processo de biopirataria brutal, e os governos brasileiros, entra governo, sai governo, eles continuam mantendo o mesmíssimo descaso em relação à farmacopeia brasileira, né? Nós não temos o desenvolvimento de laboratórios pujantes, não tem nada. E o Brasil fica quebrando patentes de medicamentos, né? Roubando patentes de medicamento, para fazer de conta que está atendendo a população. Quer dizer, é um escárnio esse processo, né? É lamentável que, com toda essa biodiversidade, essa riqueza, o Brasil, de fato, continue sendo um país cuja incúria na gestão dos seus recursos naturais ainda permanece tão grande, né? Bem, enfim, vamos ficando por aqui e procurem as obras, caso vocês queiram, que nós citamos, várias obras que nós citamos ao longo deste programa, bem como de todos os programas do Culturas e Identidades. Informe-se melhor sobre a riqueza da tradição que Portugal nos deixou. Vamos ficando por aqui.
Até a semana que vem. Um abraço.